Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E no programa de hoje eu recebo um grande amigo, Luiz Gonzaga Alca de Santana, para falar do seu novo livro, Outra Face. Tudo bom? Tudo bem? Que prazer Tá ter você aqui. Prazer Depois meu. de tanto tempo, não é? Você está me dizendo que eu fui um dos primeiros, Foi né? um dos primeiros. Pois é. Luiz, esse livro eu sei que já vai dar o que falar. Conta pra gente, esse é o quinto? Esse é o quinto livro e é assim um filho temporão, porque fazem 19 anos que eu não lanço. Porque foram passando, lancei os primeiros 4, um atrás do outro, e agora esse ficou, né? Acabou ficando. E aí leitor, ouvinte começaram a insistir, e aí a Martins Fontes quis editar, e aí acabou saindo. É um livro de crônicas. São crônicas do cotidiano, algumas já publicadas em jornal, tanto no Jornal da Orla quanto na Tribuna, e outras inéditas. Então, falando em crônicas, e você que é um profundo conhecedor do comportamento humano, como é que você vê o ser humano? Olha, eu vejo o ser humano como uma coisa fantástica na sua complexidade. Eu acho, por exemplo, que uma das coisas mais bonitas do ser humano é ver que ele é nunca definido. Ele é sempre alguma coisa assim que tem dentro dele tanta coisa diferente, né? Eu acho que eu vejo o ser humano como o grande teorema da natureza humana, claro, Com certeza. nesse universo que nós estamos. Agora, você falou que nós temos realmente coisas bastante diferentes. Realmente há uma diversidade muito grande de características. Mas você acha que tem alguma característica comum às pessoas? Eu acho que a grande característica comum a nós todos é a fragilidade. Eu acho que nós todos somos muito frágeis e algumas pessoas confundem fraqueza com fragilidade. Sim. Fraqueza é você não enfrentar, fragilidade é você estar sob a condição de ser afetado. Somos todos muito frágeis e ao mesmo tempo podemos ser fortes, quando não nos deixamos a ser fracos. Alguns mostram mais, outros menos, mas na verdade seria uma característica essencial de todos nós. E eu acho assim, aquela coisa do Nietzsche, né, quando ele diz que somos humanos, demasiadamente humanos, eu acho que é muito você perceber isso e saber, alguém diz assim, você escreveu para mim, você falou para mim, mas é que todas as coisas são comuns a nós todos. Os medos, as dúvidas. Então essa fragilidade eu acho que é o grande laço nosso. Sim. Que infelizmente algumas pessoas tentam anular por uma aparente força, por uma pseudo coragem comum, e é onde elas se perdem mais, os fantasmas vêm mais porque não enxergam, né? Agora, diante da vida, o que você acha que é importante nós estarmos buscando nessa caminhada da gente? Eu acho que nós temos que buscar a nós mesmos para nós entendermos algum ponto de evolução. Porque eu acho que hoje a grande verdade do ser humano, hoje, sempre foi, hoje o DNA colabora para isso e tal, eu sempre tenho falado, nós nascemos o que somos. O que nós somos, nós nascemos. Nós nascemos aquilo e a vida vai nos afastando. Pelo que nós vamos formando, pelo que nós vamos sentindo, ela vai a gente vai saindo de perto dela. Até que chega um dia, com algumas conquistas feitas, superados alguns obstáculos, e que você se pergunta, é só isso? E aí você percebe que não. Então eu acho que a grande busca é a gente voltar a si mesmo. Sim. Sabe, eu acho que Píndaro, ele gritava, homem, transforma-te no que és. Sim. Eu acho que a grande busca e a grande conquista da evolução é a gente voltar a nós mesmos e percebermos o que somos. Que muitas vezes é muito difícil. Aí vai a minha outra pergunta, do que, do seu ponto de vista, nós devemos fugir? Eu acho que nós devemos fugir de uma coisa que eu acho que está cada vez mais dominando o homem na sociedade utilitarista, que é o auto-engano. Eu acho que é a coisa que a gente mais deveria fugir. A gente se auto-engana, você sabe, você trabalha na área, justamente porque de repente vai surgir uma verdade, a gente tem medo de se encontrar com ela, Sim. Então a gente se auto-engana, porque o auto-engano não é uma mentira. O mentiroso sabe, conhece, está consciente. E que ele está mentindo, né? E o auto-enganado não, ele crê em alguma coisa que ele pensa que é. Eu acho que nós temos que fugir disso, porque o auto-engano é terrível, né? Ele acaba conduzindo a maioria das pessoas e elas vivem uma vida fictícia, uma coisa que elas não são. São auto-enganadas. Outro dia alguém me perguntou, mas como é que você percebe uma pessoa no auto-engano? Porque o olhar dela não é o que ela diz que é, Sim. a postura não é.
Então, de repente, algum casal, eles dizem, somos felicíssimos, vivemos... É auto-engano muitas vezes. Por quê? Porque você olha e vê no olhar deles que não é isso. Eles não têm um gesto de carinho efetivo, a não ser as coisas tradicionais e formais. E você vê que é auto-engano. Eu acho que a gente tem que fugir disso, o máximo. Agora, muitas pessoas vivem esse auto-engano em função de mostrar, né, para essa sociedade, né, mostrar uma série de coisas, não é? Mostrar sempre determinadas coisas que elas aprovam. Então, uma das coisas que eu tenho trabalhado muito hoje é essa obsessão de ser normal. Essa coisa de querer ser normal, e na verdade esse normal é apenas um padrão que a sociedade do espetáculo estabeleceu. Sim. Então esse que é o grande problema, a gente ficar atrás de um normal e esquecer a sanidade. Porque normal é um padrão social, sanidade é nossa. Sanidade é a capacidade de nós convivermos com os nossos conflitos. Claro, claro. E esse é o grande ponto. As pessoas, elas estão atrás de um padrão, claro, a gente sabe por quê, para ser aprovada, para ser validada socialmente. E é aí que ela se perde, porque ela fica fixada num ponto. Porque é muito difícil conviver com o diferente, as pessoas não sabem fazer isso. Elas não sabem, e aí elas não têm a verdadeira tolerância, né? Sim, sim. Eu sempre falo da tolerância, é muito isso. Tem um monte de coisa para te perguntar, já vamos falar no próximo bloco. Confira agora uma dica